Dando continuidade, convidamos o senhor Pedro Luiz Mutiogo Reis Bruno, da XP Critério Investimentos, a iniciar sua exposição do primeiro trabalho científico sobre o tema Impacto da perda da hegemonia global do dólar na segurança e defesa brasileira. Reforçamos que aqueles que desejarem fazer perguntas aos palestrantes preencham o formulário e entreguem aos nossos assistentes, ou enviem suas perguntas via aplicativo Smith. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite especial para a Nogueira, que é confiado no meu trabalho. E hoje eu vim trazer os impactos da perda da hegemonia do dólar na segurança e defesa brasileira com foco na base industrial da defesa, que brilhantemente foi comentado pelos meus colegas que apresentaram os trabalhos da ANI. E aqui a gente vai ter um breve cenário, né? Eu consegui destacar quatro grandes titulares da minha apresentação. Primeiro, os conceitos e funções da moeda, para a gente entender um pouco o que utiliza, né? Qual é forte, se ela é forte ou se não é. Segundo ponto, a hegemonia do dólar, para a gente entender se o dólar está perdendo ou não a sua hegemonia, para a gente entender de onde veio essa hegemonia, de forma mais estruturada, mais assertiva. Terceiro, será que o dólar realmente está dentro da hegemonia? E aí a gente vai dar dados um pouco mais atualizados, né? Dados de comércio, dados de reserva global e afins. E por último, entendendo toda essa trajetória histórica, macroeconômica, um pouco de geopolítica também, nós envolvemos vários setores, chegar, de fato, quais impactos da perda da hegemonia do dólar ela causa na base do Estado de Direito e, consequentemente, na defesa nacional. Primeiro ponto, o conceito de funções da moeda. Essa é uma pergunta que é simples, mas tem muita coisa por trás. Né? O que é uma moeda, basicamente? Né? A gente vê ao longo da história, muitas coisas foram usadas como moeda. A gente vê concha, sal, e daí a palavra sal, né? Sobre o romano. Então, muitas coisas foram utilizadas como moeda, mas se a gente for ali na raiz, moeda é basicamente um instrumento financeiro que é utilizado para transferir bens, produtos e serviços. E aí, quais as funções dessa moeda? Tem várias, mas principalmente três grandes principais. Primeiro, a concessão comum de troca. Você conseguir ter de fato a troca entre os agentes econômicos. Segundo, uma unidade de ponto. Você precisa conseguir quantificar aquele bem, aquele produto, aquele serviço, para você conseguir tocar. Né? Imagina que eu sou um joalheiro e aí eu quero, enfim, tomar garrafa de água. Como é que eu vou conseguir quebrar, né, as minhas joias e trocar pela garrafa de água e vice-versa? Então, a gente precisa ter algo em comum, né, uma terceira peça, terceira agente que consiga quantificar os dois bens para poder ter uma qualidade de troca. E terceiro, precisa ser uma reserva de valor. Né? Ao longo do tempo, a gente precisa conseguir juntar, acumular essa nossa capacidade de trocar dentro da economia. E aí a gente entra no segundo ponto, que vai explicar muito bem os impactos lá na frente, que é a hegemonia do dólar. Um pouco do contexto histórico da onde que vem essa hegemonia do dólar. Né? A gente teve 5 grandes impérios econômicos que tiveram uma moeda central forte. Antes do dólar era o British Pound, né? Ali que chega. E agora a gente chegou há mais de 100 anos dominando. O que fez o dólar ser e ainda ser a moeda hegemônica? A gente começa com pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. Antes do pouco, na Primeira Guerra Mundial, o dólar já sai um pouco mais fortalecido, mas você assina o acordo de Bretton Woods pós Segunda Guerra Mundial e, de fato, oficializa a hegemonia do dólar. No tempo da Segunda Guerra Mundial, os países aliados, obviamente, todos eles muito convidados, né? Principalmente na forma geográfica, certo? Na Europa toda dizimada, né? Principalmente a Grã-Bretanha. E qual era
país dentro dos aliados que tinha capacidade logística, econômica, militar e tinha suas democracias preservadas. Estados Unidos. Não foi mal, mas era um país que conseguia suplantar o poderio da Grã-Bretanha, porque o poder de uma moeda ela é muito mais consequência do poderio do seu país do que vice-versa. Então, só a gente olhar para os Estados Unidos. Poderia ser em vários âmbitos, econômico, político, militar, cultural, tipo Netflix, agora, maiores do mundo. Então, é mais uma consequência. Então, dentro dessa linha, a gente sai da Segunda Guerra Mundial e aí você tem uma luta de Bretton Woods de 1944, que ele basicamente diz que a bússola, todas as moedas do mundo eram pareadas em dólar e o dólar pareado no ouro. Então, quando tinha uma conversão fixa para o dólar, então o dólar é igual ao ouro e toda a coisa pareada no dólar. E outro ponto também, termina a Segunda Guerra Mundial, a gente transfere o centro econômico global para os Estados Unidos. A Grã-Bretanha seca a quantidade de crédito e para você reconstruir a Europa, voltar a ter capacidade produtiva, você precisa de dinheiro, você precisa de financiamento, de crédito. E aí todo mundo pode país final, estrutura para fazer isso nos Estados Unidos. Um dos muito importantes que é o Marshall, que é o plano de reconstrução econômica, o financiamento da Europa, e o segundo plano que é a reconstrução do Japão, que é popular. Isso começa, de fato, a deixar o dólar nesse patamar hegemônico. O dólar sai de devedor e passa a ser credor do mundo. E aí, a gente vai nesse padrão ouro, dólar, com as moedas fixadas no dólar, até o fim de Bretton Woods, que é 1971, como tinha dito. E aí, no final da Segunda Guerra Mundial, logo após isso, começa a ter uma outra guerra, não tão quente, mas sim uma guerra fria, entre a Rússia e a União Soviética e os Estados Unidos, e você aumenta muito o gasto dos Estados Unidos, principalmente na parte militar e de tecnologia. Só que para financiar isso, você precisa de dívida, você precisa de emissão de moeda, e aí você começa a despertar uma pergunta dos outros países que tinham o negócio da sua confiança no dólar. E, poxa, será que essa quantidade de dólar que está sendo impressa, será que o Banco Central dos Estados Unidos tem tanto ouro assim para conseguir dar mais para essa moeda do tempo? O Bretton Woods queria embora o dólar no ouro, se investir mais moeda, você tem ouro lá dentro. A gente sabe que o ouro é escasso, você não acha um restinho. No meio dessa linha, você começa a ter os países deixando de oferecer, será que tem? E aí você começa a fazer ataques especulativos. E aí, o Richard Nixon, muitos dizem que é um mundo muito caótico de falar dos Estados Unidos. Ele fala assim, agora não vai ser mais plenamente conversível, o ouro em dólar. E ele diz até uma palavra que ele usa no comunicado dele, é de forma temporária. No fim de Bretton Woods tem mais de 50 anos, temporariamente. Ao longo dos 50 anos, a gente já tem o Bretton Woods que não foi mudado, a gente não vai ser. E aí, a gente olha o segundo pilar da parte da hegemonia do dólar, são os fundamentos da supremacia do dólar. E eu queria trazer alguns pilares que trazem essa fundamentação. Primeiro, o dólar como uma moeda de reserva global. Os bancos centrais ao redor do mundo se utilizam de reserva global por alguns fatores. Primeiro, e o mais importante, é a questão de ter um controle de liquidez, de ter garantias. Como assim, um pouco de liquidez? Por exemplo, a população central. Eles têm uma liquidez de valorização real no intraday, em algum período. O Banco Central entra com chamados swaps cambiais, ele entra vendendo dólares, queimando suas reservas. E quando ele aumenta a venda de dólares no mercado, muita gente vendendo, o que acontece com o preço disso? E cai. Você consegue controlar ali o preço da moeda. Então, esse é o primeiro ponto. Você conseguir blindar o teu país, a moeda do seu país, contra eventuais ataques especulativos ou contra crises, como eu tive em 2020. Em 2020, o nosso Banco Central tomou boa parte das reservas do dólar escocês.
no governo, que todo mundo, os Estados Unidos, vai se proteger. E sabia para onde ir. Então, segundo ponto, garantia para você conseguir pegar empréstimo ao redor do mundo. Se for pegar um empréstimo com o FMI vai ter real com garantia, vai ter uma moeda que é amplamente possível, que é amplamente aceita, e essa marca, o dólar. Com dentro dessa linha, olhando o dólar como moeda de reserva, como é que está hoje o dólar como moeda de reserva? E aqui, a gente vê, desde o começo do século, desde 2000, a gente vê que as reservas internacionais, a reserva dos bancos centrais em dólares, ela vem caindo muito forte. A gente teve essa última queda aqui, logo depois da pandemia, mais especificamente, começo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso, inclusive, é um dos fundamentos, um dos motivadores do trabalho. Será que, poxa, logo após que Washington comece a fazer sanções à Rússia, tirando o modelo SWIFT, que é o modelo global, sistema de pagamentos de liquidação global entre os bancos centrais, isso não forçaria a Rússia e alguns outros países aliados à Rússia a usar um sistema paralelo e, consequentemente, usar menos dólar? De novo, se tem menos demanda, você tem a perda de valor daquele bem para o serviço que está do dólar. E a gente vê que a moeda, o dólar, ela vem perdendo essa questão hegemônica dentro das reservas globais. Mas ainda assim, a gente chega a quase 60% das reservas internacionais que são denominadas ainda no dólar. Segundo ponto, o dólar na questão do financiamento e de crédito, lembra? Se você vai tomar uma dívida em qualquer lugar do mundo, a garantia maior disso, você pode ter uma casa em garantia, você pode ter algo em garantia, mas se você olhar a causa maior atrás, você vai ter algum ativo mais ligado em dólar. E aqui, é muito importante a gente olhar o dólar no financiamento, metade de todos os tipos de dívida internacionais e empréstimos emitidos no mundo são denominados em dólares americanos. Então, o mundo, estruturalmente, precisa de dólares para pagar as suas dívidas. Se eu tomei uma dívida em dólar, eu tenho que passivo dólar. Para eu fazer a contraparte que dá essa operação, eu preciso comprar dólares. Eu preciso demandar por dólares. Então, essa demanda força que a hegemonia do dólar continue a ser muito grande. E aqui a gente vê, no caso do Banco Internacional de Liquidação, o primeiro ponto, lá em cima, a composição dos Estados Unidos em relação ao mercado global. Segundo, o PIB global e a linha vermelha, ela é a representação dos Estados Unidos nesse PIB global, representação de 20% basicamente. Terceiro ponto é a questão da dívida, feita ao redor do mundo, e a linha tracejada, a coluna azul com a linha tracejada, são as dívidas emitidas fora dos Estados Unidos, como perceba. Mais da metade, cerca de 60%, 70% da dívida total emitida em dólares é fora dos Estados Unidos. Você tem a noção da capacidade de penetração de crédito ao redor do mundo. O quarto ponto são os ativos imobiliários e imobiliários via mercado de capitais. De novo, 80% de todos os ativos internacionais dentro da parte de mercado de capitais são emitidos e são liquidados em dólares. Mas next transaction volume, que é a transação do mercado de forex entre moedas, tem uns 85%, então mostrando uma hegemonia muito, muito grande. Como foi também para o último, que é o Swift Payment, o quanto de anos de liquidação do modelo Swift, que é um modelo hoje de liquidação global entre bancos centrais, sistema de pagamentos globais, é emitido em dólares, são liquidados em dólares. Logo como a gente viu os fundamentos da moeda lá atrás, uma boa unidade de ponto, uma boa necessidade de valor, e um bom meio de troca. Será que o dólar hoje ainda é um meio de troca? E aí a gente olha para os comércios feitos no mundo e que tangibiliza de forma máxima o ápice da troca entre os países.
nosso comércio internacional. E metade hoje, de 50% de todo o comércio mundial, ele é faturado em dólares americanos. Esse relatório do SWIFT, que é lançado mensalmente, é o chamado Renminbi Tracker, né? Que é o Renminbi é a moeda chinesa hoje. Nos perguntam se a moeda chinesa vai afrontar a hegemonia do dólar. O skill do Renminbi, que é o quarto, quinto colocado, está em destaque. Na legenda vocês conseguem ver muito bem isso. Então, é uma ótima mais do Renminbi. O dólar é basicamente 50% do meio de pagamento usado em liquidações entre os países do âmbito comercial. Logo, as transações financeiras globais, o dólar está envolvido em 90% das transações globais, cambiais, e 85% das negociações no mercado ativista e ativos, ou seja, nos ativos do mercado financeiro, investimento em ações, imóveis, dívida, bons corporativos e por aí vai. A gente olhar para o volume de capitais do mundo. 60% do mercado de capitais do mundo é os Estados Unidos. Tem hoje, e ainda tem que esperar as próximas décadas, a maior cultura empreendedora do mundo. A gente vai para o Silicon Valley, o principal celeiro das grandes empresas que a gente tem hoje, Apple, Amazon, Meta, Facebook. E aí a gente pode olhar, basicamente, as transações feitas ao redor do mundo, dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de ativos globais. Aqui vocês vão conseguir dar 200%, porque você tem duas pontas nessa troca. Por isso que o valor ele acaba sendo multiplicado. Com cerca de 50% de todas as liquidações de ativos internacionais são liquidadas em dólar. Dólar como unidade de ponta. O dólar americano é a moeda mais utilizada no comércio global. Tirando o dólar, porque o tem uma moeda que você não cria um euro para poder ter que usar o dólar. Você começa novamente. Então, o dólar, ele só não é mais ativo na Europa. Se você tira a Europa do jogo, olha para mais do mundo, o cenário é um pouco diferente. E a gente consegue olhar muito bem isso. Justamente por cada uma das regiões, sentadas no próprio Federal Reserve, no próprio Central Americano dos Estados Unidos. E a gente consegue olhar no primeiro das anéis. Quase 100% das faturas comerciais são feitas em dólares. A gente olha a Ásia Pacífico. Muita gente se pergunta se o investimento vai suportar o dólar. Vamos tirar a Ásia. A Ásia tem umas duas maiores economias do mundo, que é o Japão e a China. E eles, lá, o dólar consegue ser hegemônico, consegue ter e empurra a sua força. Então, como eu disse, não tem como você ter uma moeda já utilizada no mercado comum, no mercado livre, no mercado aberto, e no resto do mundo, você olha sobre a Oceania, o dólar também é muito à frente de todas essas outras moedas. E aí, quando a gente vai para a análise ponderada de todos esses fatores, somados, a gente usa aí um índice agregado da utilização da moeda internacional. A gente consegue agregar todos esses fatores de uma média ponderada, são dívidas transfronteiriças, a gente consegue ver o crédito, a dívida, as reservas globais, todos esses componentes variáveis dentro de um índice. E a gente olha, desde 2000, o dólar americano, relativo a permanência, continua ali soberano, muito tranquilo, enquanto que o euro perdeu levemente a sua força, mas relativamente ainda mais saudáveis, e tem muitas palavras também, tem japonês também, isso é uma relativa aceleração de relevância global. Foi o meio escrito. A gente tem um pouco mais de 3, 4, 70, 70 nos Estados Unidos. Então, quando você olha hoje de forma completa, de forma, obviamente, ponderada, os fatores que transmitem o poder de uma moeda,
A gente vê que a China ela tem muito mais presença no âmbito comercial e no resto das outras regiões que trazem força da moeda. Tirações financeiras, reserva global, os bancos centrais, e mostra que o dólar continua ainda muito forte. E aí, esses são dois aqui prováveis vencedores frente ao dólar, ou prováveis aí, ameaçadores da soberania do dólar, que é o inimigo chinês. Segundo a pergunta, a China vai lançar os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Só que para você ter uma moeda forte, você precisa ter o teu comércio aberto, para você conseguir fazer as linhas trocas. E hoje a China não é um país totalmente aberto. Você não tem a confiança dos investidores, das instituições, por parte da China. No caso de certas pessoas não têm muita confiança nas instituições financeiras. Então você não consegue chegar em mais lugares do mundo. Isso dificultaria o governo chinês a ser uma moeda que suplantaria o dólar. E o euro é um pouco mais difícil, porque você tem um único banco central europeu, dando mais diretrizes, se você não paga dentro desse arcabouço. Só o único banco central para vários países. Então, você tem países que já quebraram, tem países que não, tem países que são ricos, outros ricos. Então, é uma dificuldade que você pode ter muito para onde vai. Difícil também de você conseguir arrecadar impostos por uma única instituição, um único país. Então, isso dificulta o governo suplantar o dólar. Estamos bons também que trazem, Vamos supor que o dólar tem hegemonia. 75% da dívida soberana hoje dos Estados Unidos, na famosa strike, eles são detidos por parceiro dos Estados Unidos. E outro, como o dólar dessa nossa análise? Se alguém optar por escolher uma outra moeda que não seja o dólar, muito provavelmente ele vai escolher uma moeda de alguém que é parceiro dos Estados Unidos. Então, eu tenho muito provavelmente fornecer, quando a gente pode mover esse Estado, e é um parceiro dos Estados Unidos, quando a gente mora com o Gabão, também é um parceiro dos Estados Unidos, então fica um pouco difícil por eu, também é um parceiro militar, geralmente, dos Estados Unidos. Então, na ausência de qualquer mudança estrutural, qualquer revolução, crescimento muito grande, talvez para a terceira guerra mundial, seria muito difícil de suplantar outro papel do mundo. E a gente tinha todo esse passo atrás para construir um raciocínio para a gente chegar aos problemas impactos na base do Estado brasileiro. Hoje, brilhantemente, meus colegas de apresentação de elaboração trouxeram, basicamente, base do Estado brasileiro, um conjunto de capital humano, de recursos militar, que tangibiliza toda a capacidade de um país de conseguir ter uma indústria que consiga atingir seu objetivo, ter uma autossuficiência, um país não depender, conseguir ter capacidade de se proteger. Inovação tecnológica, dentro dessa linha, a gente tem várias instituições que conseguem, ao longo do tempo, trazer inovações tecnológicas que melhorem os produtos e serviços, que consigam trazer defesa, geração de emprego, econômico, setor militar, hoje no Brasil, 6% do PIB hoje é o setor militar, é um setor que pega mais de 4 milhões de pessoas, diretamente, você pega esse número de vista. E o muito bom, não menos importante, talvez mais, dos quatro, é a segurança nacional. E eu gostaria de destacar dois grandes players gigantescos na nossa área industrial, a Embraer, brilhantemente, novamente, foi mencionado aqui algumas vezes, é a maior fabricante mundial de aeronaves e a única empresa brasileira representante de empresas do planeta. 5 pontos. O terceiro ponto, forneceu metade das frotas até agora na fábrica. E, por último, possui 80% do seu faturamento adquirido no mercado externo. Então, apesar da empresa brasileira, ela ganha muito mais dinheiro fora do país do que aqui dentro. A hoje, uma empresa de cultura de armas de fogo do Brasil, é um jovem senhor, de 84 anos de história, é a maior exportadora estrangeira de armas de fogo para os Estados Unidos, que é o principal mercado de aquisição de armas hoje.
E o próprio Estados Unidos representa esse 40% do faturamento da Taurus e exporta para mais de 100 países. E aí a gente começa a olhar um pouco para os impactos da perda hegemônica do dólar na base industrial e, consequentemente, na perda de soberania do Brasil. Primeiro, situação cambial e custo de importação. A gente sabe que hoje, apesar da relevância da empresa, relevância da capacidade produtiva, inovação tecnológica, muito do que eles se utilizam para produzir seus bens, produtos e serviços vem de fora do país. Você precisa importar, quando você importa, você utiliza uma moeda do outro. Se a gente tem a perda hegemônica do dólar, ou seja, o dólar para de ser uma hegemonia, situações cambiais vão ser muito frequentes. Porque a gente entendeu, após a apresentação, que o dólar talvez perca a sua hegemonia por conta de déficit gigantesco. Se isso acontece, isso é um risco, né? Você tem um risco de volatilidade. Então, isso acabaria impactando a capacidade de você medir os custos, a viabilidade dos projetos. Então, seria difícil de você voltar a conseguir produzir. Segundo, as negociações contratuais internacionais. A gente estava conversando um pouco sobre isso no almoço. Muitos dos contratos hoje internacionais de financiamento não são na área militar. Esse nosso foco na área militar, na área geopolítica, na área de defesa, muitos desses contratos que têm parceria entre países são denominados em dólar. Se o dólar deixa de ser o dólar, grande poderoso dólar, talvez a própria viabilidade desses projetos seja colocada em xeque. Você tem que entender todo aquele processo, todo aquele contrato de competitividade global da indústria interna. A gente viu que a Embraer e a Taurus são empresas que ganham mais dinheiro fora do país do que dentro. Se você não consegue tangibilizar, né, o teu poder de compra em relação à moeda do mundo, que agora nesse caso é o dólar, fica difícil você saber se o teu produto fora do país é competitivo ou não. Né? A gente sabe muito bem. Por exemplo, hoje a China se utiliza de valorização da moeda para continuar sendo o maior exportador. Sua moeda é desvalorizada, então o produto dela no mundo fica mais barato, ela se torna mais competitiva. Então, isso é muito difícil sem ter o dólar como esse dólar como âncora, né, como base desse parâmetro. Obviamente que se você tem uma guerra, um conflito, uma evolução global de proporções que façam com que o dólar não seja hegemonia, definições de parcerias internacionais muito provavelmente vão ser feitas. E vai ter alguns acontecimentos relevantes, bem importantes, que vão ser levar a gente para esse caminho. Quinto ponto, esse quinto ponto está muito em paralelo com a situação cambial e com a competitividade. Se você não tem uma moeda para fora, como é que você vai conseguir precificar a capacidade daquele teu projeto está certo? Como é que você vai calcular uma TIA, né, uma taxa interna de retorno do teu projeto, em relação ao teu custo de crédito, custo de dívida no banco, que você pegou para financiar? Então fica muito difícil. Lembra? Todos os ativos lá atrás, se a gente olhar, lá vai ter o dólar como garantia, vai ter o dólar como colateral. Então fica muito difícil você conseguir precificar os projetos. Dificuldades da coragem monetária com a nova reserva. Lembra que esse foi o primeiro ponto que eu falei sobre a hegemonia do dólar. Como os países hoje se utilizam da reserva global? Como se utilizam dessa reserva via Banco Central? Eu disse que essa reserva é muito importante para evitar choques cambiais, para evitar choques na flutuação da sua moeda. E se você perde a ancoragem do dólar, e hoje 80% da reserva do nosso Banco Central está denominada em dólares. Se essa reserva para de ter valor, porque essa hegemonia, vai ter que ter uma outra reserva. Né? A capacidade do nosso país conseguir se blindar contra grandes choques, ela cai. E isso acaba impactando o famoso tripé lá que eu coloco, que vocês estão talvez cansados de estar desde a época de escola. Né? Isso acaba impactando políticas fiscais, políticas monetárias e políticas cambiais. Por último, não menos importante, o acesso ao financiamento e investimentos internacionais. Muitos desses investimentos, muitas de empresas que já estão vindo para o Brasil para conseguir ter o seu desenvolvimento militar, pode ser colocado em xeque.
né? Porque muito disso está tangibilizado no dólar. Estratégia dos serviços. Geralmente, quando a gente tem um conflito militar, quando tinha uma mudança estrutural muito grande, isso quando aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, os países não sabem que decisão que a gente vai tomar. Se eu não sei para onde que eu vou, se eu tenho um grau de certeza maior, incentivar a indústria interna. Eu vou pagar o estrangeiro dentro, incentivar a indústria, eu vou comprar. Então, se todo mundo pensa assim, nossas trocas elas acabam diminuindo. E aí você tem menos acesso à tecnologia, você tem menos acesso a bens, produtos e serviços, e, obviamente, se você tem menos acesso, você também não consegue usar outra troca, ou isso também, como falado no debate anterior, a gente não consegue abraçar o mundo. Então, a gente não tem todas as capacidades, a gente não tem todas as tecnologias. Então, boa parte disso é importado. E as empresas chaves da área industrial da defesa, que se utilizam muito dessa questão de exportação, se beneficiam muito dessa globalização, dessa relação de comércio, elas podem ser impactadas. Na área, 80% do faturamento é fora do país. 50% do mercado americano vem da Taos, que impacta também o faturamento. Então, se você tem mais protecionistas, tem menos incentivo, no caso, ter incentivo, você tem mais incentivo nas trocas, menos trocas no mercado, você tem menos espaço para que as empresas consigam ter competitividade, lucratividade e relevância. Bom, foi isso. Obrigado. Muito